Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome Em todo lugar, reto é teu querer, de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto é teu querer, De graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor. A ti bendirei pra sempre. Em ti cantarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me apelarei e do Senhor Direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, no tempo, meu socorro, tu és meu Deus. Outro a quem eu ame. tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti e do Senhor, direi, tu és meu
socorro, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram de Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel. E aí a partir daqui começa uma lista de nomes estranhos demais para nós, e aí você vai até o versículo 63, que diz assim: dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 345 cantores e cantoras. E tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, em prata, e 2.300 arretéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos, 2.000 arretéis em prata, 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Amém? Hoje nós temos um tema chamado A Luta Continua. Eu sei que é um tema esquisito, especialmente para quem tem entre 40 e 50 anos, que cresceu vendo a esquerda brasileira dizer: a luta continua. A luta continua, companheiros, né? Se bem que o diálogo da esquerda e o nosso ensino são antagônicos, não é? A esquerda propõe mesmo o fim do povo de Deus. Nós estamos trazendo mensagens para um avivamento do povo de Deus, e mais especificamente do verdadeiro povo de Deus. Eu não sei se você
é curioso bastante, porque existem pessoas sem curiosidade alguma. Eu já ensinei para alunos que eu tive que olhar para eles e falar assim: eu queria ser assim como vocês. E eles falaram assim: como? Assim como vocês, sem curiosidade. Só para eu sentir como é que é, para viver dentro de um ser sem curiosidade. Como é esta vida, né? Então eu não sei se você é curioso bastante, sedento bastante, para já que nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Neemias. Você está lendo que livro? Neemias. Eu sei que você está lendo, eu sei. Eu olho aqui nos seus olhos, eu tenho certeza. Eu vejo brilho. Nesta tua cara lavada eu vejo fogo. Eu vejo paixão pelo livro de Neemias. Mas se você é curioso bastante para estar lendo e acompanhando as mensagens aqui, você vai ver que um dos assuntos mais recorrentes é o fato de Neemias ter que colocar guardas, estratégias de guarda, estratégias de vigilância. Até essa ordem que o Anani dá para o horário que os muros têm que ser abertos, é uma estratégia para confundir o inimigo. As cidades abriam ao amanhecer. Aqui a ideia é só quando o sol estiver quente, o inimigo vai surtar. O que que eles estão querendo? Sim, meus irmãos, no nosso caminho de santidade, no nosso caminho de andar com Deus, a vida tem que ter estratégias. Para ter estratégias de santidade, princípios de santidade, desejos de um andar mais elevado, você precisa, no mínimo, saber o que está acontecendo. Você precisa ter a mentalidade de um vigilante. Num certo sentido, Neemias é um vigilante, coloca guardas, muda a estratégia, fecha as portas, coloca mais guardas, coloca guardas por dentro, guardas por fora. É preciso ter a mentalidade de um vigilante. Eu sei que tem o lado folclórico do vigilante que dorme, não tem? Né? Vigilante é famoso. Eu tinha um amigo que era vigilante e havia um engenheiro que na madrugada resolvia surpreendê-lo, fazer uma visita ao local, né? E esse engenheiro-chefe buzinava o carro para esse vigilante vir atendê-lo. Então o que ele fazia? Ele era acordado de repente e ele tinha uma ideia: eu vou dar descarga, né? Ele queria passar uma mensagem subliminar para o seu chefe, que ele estava no banheiro, por isso ele demorava tanto. Lá pela quinta vez, o engenheiro disse: mas toda vez, meu amigo? Aí as piadas infames foram incontáveis, né? Toda vez, no banheiro, tem o outro vigilante que ele dormia tanto, que ele um dia dormiu debaixo de uma caixa d'água e deitado num carrinho de mão. Mas ele estava travado. Ele era como eu, ele não servia para ser vigilante, não faz parte, é a pessoa errada no lugar errado. Ele dormiu tão pesado que os ladrões perceberam que ele não acordaria. Ele roncava, né? De maneira muito forte. Então os ladrões pegaram o carrinho de mão e moveram do lugar, tiraram ele debaixo da caixa d'água e colocaram ele um pouco mais na frente. Aí, em algum momento na madrugada, ele acordou, olhou para o céu, não viu a caixa d'água. Ele disse: ai meu Deus, roubaram a caixa d'água. Você ri, mas a sua vida de vigilância na fé cristã, como é que é? Você está vigilante ou já roubaram sua caixa d'água? Roubaram sua arma? Cadê sua Bíblia? Todos que têm Bíblia, levanta aí, por favor, levanta aí. Não, celular, se tiver aberto na Bíblia agora, pode. Só se tiver aberto na Bíblia agora. Quem é você no quesito vigilância? A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8,
sedes sóbrios e vigilantes. Ou sedes sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão. Qualquer leão? Não, leão que ruge. Leão que ruge dá seus sinais, né? Rugiu, você é que é surdo. Você é que... O bicho rugiu. Como diria minha mãe, o bicho roncou, né? A gente foi criado quase de frente para um circo, então a gente ouvia os rugidos dos leões. E ela dizia, o bicho está roncando, né? O bicho roncou, meu irmão. O bicho roncou. Você é que não ouviu. Você é que está dormindo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Mas não é alguém para beliscar. Não é alguém para dar uma mordida. É procurando alguém que possa devorar. Você já viu aqueles documentários de leão devorando viadinho? E o leão-chefe mesmo, ele não deixa as fêmeas encostar, né? Ele é um gentleman. A fêmea vem com ele. Acabou, mensagem tá, sai daqui, sua ridícula. Tá vendo que eu sou o chefe, né? Traduzindo em leonês. E é engraçado que você já viu o leão comendo gnu? Gnu é burro. Mas como gnu é burro? Mas o leão, ele não vai pegar qualquer gnu. Vai procurar alguém que ele possa devorar. E geralmente tem um gnu mais burro do que os outros gnu burros. Geralmente tem um leso. Tem um mancando, tem um que assim, que aquele é fácil, não corre, né? Não tem força. Então, quem que o predador vai identificar? Aquele. O predador é inteligente, ele não quer ter muito trabalho, então é aquele ali, ó. Se eu for naquele, fica facinho, facinho. Imagine que os crentes sejam uma manada de gnus. E o diabo fosse olhar para essa manada hoje, olhando assim, quem é o fraquinho aí? Quem é o leso? Quem é o não vigilante? Quem é o abestado que eu posso devorar? Quem é? Sim, sempre tem um que está mais fraco. E é nesse que o predador vem. Quer ficar forte, meu irmão, minha irmã? Seja vigilante. Existem animais que sentem o cheiro do predador e vazam. E existem animais que querem admirar a paisagem, né? Correr por aí, apesar do predador. Às vezes, animais vão beber água e lá tem um crocodilo enorme. Não é como esse nosso jacaré tinga. Eu acho o tinga ridículo, né? Porque tem o papo amarelo, que é uma coisa enorme. Tem o outro, como é o nome daquele grandão que tem lá no Amazonas? O açu, né? Aí tem o preto. Aí tem o tinga. O tinga é do tamanho de uma guitarra. O tinga, né? Como o tinga é um jacaré esquisito. Não é o tinga. Quem vem que te pegar é o papo amarelo. E às vezes a crocodilos, a jacarés, ali debaixo da água, o olho dele está até visível, mas tem um animal burro bastante para ir beber água, quase pertinho da boca do animal. Aí é fatal, né? Tem outros que já vazaram, mas tem uns que estão ali, alegres a cantar, né? Sorridentes, felizes, achando que a vida é só isso, é só admirar a paisagem, ver baladas, né? Você viu o negócio da balada lá? Que coisa estranha, né? A vida não é uma balada, né? Balada com luz apagada já está dizendo que seres das trevas vão chegar, né? Porque quem é da luz vem para... Tem gente que não gosta da luz, né? Onde os maconheiros preferem fumar maconha? Na luz, debaixo do poste, iluminado? Não. Lugarzinho escuro. Cuidado, meu irmão.
Seja sóbrio. Algumas pessoas não são sóbrios nem para fazer diferença entre luz e treva, nem para fazer diferença entre intenções do mal, neutralidades e ambientes saudáveis. O diabo, vosso adversário, anda em derredor e a luta continua. Sempre, 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 sempre. Termina o muro, já tem que estabelecer guarda. Estabelece a guarda, já tem que tratar de problemas internos. A luta de Neemias não para nunca. E até o final, você vai vendo Neemias no processo de tomada de decisões. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa simples sobre tomada de decisões. Não tomar decisões... tomar decisões custa caro. Não tomar decisões custa tudo. Você entende isso? Tomar decisões custa caro. Não tomar decisões custa quanto? Tudo. Às vezes a gente fica muito gelado, muito amarelo no processo de tomada de decisões. Agora, não sei se você observou, tem uma lista enorme de nomes. Relação dos que voltaram para Jerusalém. Por que uma lista? Não é? Por que Deus trabalha tanto com lista? Tem lista até dos que vão para o céu. No final tem lá, não tem uma lista lá? Não tem o nome dos que estão escritos no livro da vida? Tem lista, sim, Deus trabalha com listas o tempo todo. Mas por que essa lista de Neemias? Essa lista aqui é simplesmente para fazer a diferença entre os que voltaram e os que não voltaram. Voltaram de onde? Lembre, eles estão cativos na Babilônia. Estão cativos lá. E havia uma profecia que um cara chamado Ciro, alguns profetas mencionaram a profecia e o nome e o que ele ia fazer. E quando ia fazer. Que esse Ciro ia fazer um decreto dizendo: eu sou o Ciro. Eu mando aqui no mundo. Puxa vida, esse cara é poderoso. Eu sou o governador do mundo. Mais ou menos isso. E eu estou mandando todo mundo voltar para Jerusalém. Quem é do Senhor, volte para lá, reconstrua a cidade, reconstrua o templo. Esse decreto está narrado no último capítulo de 2 Crônicas, né? E quando ele fez isso, no primeiro ano de governo dele, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito do rei de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. E quem entre vós é de todo do seu povo, que suba, e o Senhor Deus seja com ele. Ou seja, quem é do seu povo mesmo, que acredita nisso, que vá para Jerusalém e que Deus te abençoe. O problema é que uma turma não voltou. E por que não voltou? Por várias razões. Uma delas é porque não cria nessa profecia. As outras, meus irmãos, tem a ver com o fato de que eles foram absorvidos pela cultura. 70 anos na Babilônia, sua cabeça vai mudando. Você vai ficando fraco. Entre os que não voltaram, acredite, Deus é estranho, mas entre os que não voltaram está a família de Esther. Seu tio, Mardoqueu, essa família e outros e todo mundo estava bem empregado no governo e já tinha adotado nomes babilônicos e escondido os nomes judaicos. Esther, por exemplo, não se chama Esther. Qual é o nome de Esther? Hadassah, seu nome judaico. Foi isso que ela disse para o rei? Não. Foi isso que ela disse quando se inscreveu num concurso de jovens princesas, num reality show, que envolve transar com o rei. Você acha isso bonito? Deus é estranho, não é não? Todas elas iam transar com o rei uma noite. Aquela que o rei gostasse ia ser a escolhida. E o homem que vai transar com elas é um depravado. Xerxes, um promíscuo.
Deus é muito estranho, porque no final usa essa família cai em si, revela seu nome, revela sua identidade, revela quem é o seu Deus. Mas por muito tempo eles ficaram escondidos, eles não voltaram para cá. E tem uns que vêm e vão e voltam. Esse irmão do Neemias é um, não é? Se bem que Deus vai usar esse cara para levar notícias muito ruins, para despertar a Neemias. Então existe uma lista dos que disseram: não, nós vamos reconstruir Jerusalém. A ordem de Ciro não tinha restrições. Quem for de Deus, vá para Jerusalém. Aí o pessoal olha para a Babilônia: mas aqui está tão bom, rapaz. Aqui está tão bom. Aqui na Pérsia agora, né? O reino foi fortificado, está tudo sob controle. Tem comida para todo mundo, tem emprego para todo mundo. Vamos voltar não. E aí só voltam 42 mil. Talvez eles fossem milhões. Mas quantos voltam? 42 mil. Eu vou botar uma estimativa muito otimista. Só 10% é fiel. Não é? Na hora H mesmo. Tô otimista? Tô. Na hora H mesmo. Na hora que o bicho vai pegar, só 10% é fiel. Na hora para decidir entre Jerusalém e Babilônia, na hora para decidir entre ser do caminho de Deus e ser rendido a esse mundo com seus valores, com suas ideias, só 10% é verdadeiramente fiel. Veja, não havia perseguição. Era só uma decisão de fé. Vai para Jerusalém ou fica aqui? Lá vai ser difícil. Mas nós vamos estar fazendo o que é certo. Aqui vai ser fácil. Mas nós vamos estar fazendo o que é errado. Meus irmãos, dentro dessa linha de constância, de a luta continua, há algumas chamadas de Deus para nós hoje que eu queria extrair aqui do texto de Neemias capítulo 7. A primeira delas é a de ocupar espaços. Neemias observa que a cidade é grande, mas não está ocupada. Num certo sentido, nós vivemos em uma Jerusalém. O escritor de Hebreus diz: tendes chegado a comunhão dos santos, né? A Jerusalém celestial. A lista dos primogênitos arrolados nos céus, a família de Deus, eles chegaram a isso. E nem todas as vezes a gente consegue ocupar espaços. Existe uma cultura de aposentadoria que invade a vida dos crentes e se transfere para a vida cristã. A mentalidade de aposentadoria, toda pessoa produtiva deveria pensar assim: eu nunca me aposentarei. Não era? A sua ideia de aposentadoria é o quê? Eu ficar deitado, eu ficar parado, né? Irmão, você vai encruar. Todo mundo produtivo deveria pensar: eu nunca me aposentarei. Eu sempre estarei em atividade. Eu não estarei deitado eternamente em berço esplêndido. Eu sempre serei produtivo nesta vida de alguma forma. E eu tenho ensinado um princípio aqui sobre aposentadoria de crente. O princípio é: aposente-se para fazer a obra de Deus. Não é maravilhoso isso? Muita gente reclama: eu não faço a obra de Deus porque eu não tenho tempo. Agora você aposentou, não é? Agora você tem tempo e dinheiro. Ou não. Eu tenho que criar meus filhos. Agora você criou os filhos, né? Qual é a desculpa que você vai dar agora? Que você não tem tempo, né? Aposente-se para fazer a obra de Deus. Nós somos de uma geração, eu fui criado vendo uma geração se aposentar. As pessoas eram muito produtivas na obra de Deus até os 40 e chorando até os 50. Depois disso eles começavam a contar histórias. Porque no meu tempo,
Porque no meu tempo de jovem a gente ia fazer a obra não sei aonde. A gente ia para os seringais, a gente ia para a zona rural, a gente pregava o evangelho. No meu tempo, no seu tempo, porque você morreu, você está podre, né? O que aconteceu com você? No seu tempo, quando é o seu tempo? Seu tempo é hoje, seu tempo é agora. O Milô Fernandes tinha uma frase que dizia assim: quando eu falo do meu tempo, eu estou falando do futuro, né? Quando algumas pessoas dizem o meu tempo, é porque eles querem dizer que eles se aposentaram. Eu fui ver um treinamento de uma escola renomada aqui do Brasil, um treinamento para igrejas, uma matéria sobre evangelismo. Aí eu fui ver a estratégia de cruzadas evangelísticas. Ele dizia assim: olha, chega-se em um certo lugar, os jovens distribuem folhetos. Os jovens? E os outros não têm mão? Os jovens distribuem folhetos. Que coisa estranha. Que cultura é essa? Então, meu irmão, num certo sentido, nunca se aposente. E num outro sentido, aposente-se para fazer a obra de Deus. Você tem tempo agora. Não vire escravo do netinho. Curtir netinho é legal. Deixar o netinho andar de cavalinho, beleza. Não é? Querer ser avô de uma família que serve ao Senhor, mas que maravilha. Não é? Mas virar escravo dos netinhos, não. Especialmente se a menina vai para a balada e você fica, não. Aposente-se para fazer a obra de Deus. Ocupe espaços. Por que, por exemplo, que as áreas relacionadas à música e a outras coisas foram ocupadas pelos jovens? Havia um espaço vazio. Em alguns lugares elas são ocupadas por adolescentes. Toda a ideologia é regida por adolescentes. Há um espaço vazio. Em outros países é meio diferente. Eu olho grupos renomados de louvor ao redor do mundo e eu vejo muito cabeça branca envolvido. Muitas senhoras envolvidas, né? No Brasil, talvez por ser um país jovem ainda, há um espaço vazio, mas vazio, e todo espaço vazio acaba sendo ocupado. Qual é o espaço na obra de Deus que você não ocupou? Deus também tem nos chamado intensamente para o serviço. Há um versículo que eu queria ver se é possível a gente memorizar em tempo recorde. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58, depois de falar tanto sobre ressurreição, a nossa ressurreição, Paulo disse para os coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tá fácil, não tá não? Tá facinho? Vamos ajudar aqui. Coloca aí, Heber. Coloca aí. Não estava ligado? Não? Tava? Ok. Tá beleza aí? Tá fácil? Olhe para a sua Bíblia, depois olhe para o telão. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o telão. Não é? Olhou para a sua Bíblia? Olhou para o telão? Eu sei que a versão atualizada é diferente de alguns de vocês. Mas vamos repetir só olhando para o telão. Tá? Vamos lá? Portanto, então, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes. Está fácil. Só mais uma vez, olhando para cá. Como diria o baiano, olhe para cá para cima. Vamos lá. Portanto, firmes e inabaláveis. Agora sem telão. Olhando para cá para cima. Vamos lá. 1, 2, 3.
Mas foi fácil demais, não foi não? Eu só espero que você nunca mais esqueça 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, né? Firmes e inabaláveis e sempre abundante. Abundante já é legal, agora sempre, né? Sempre ativo, sempre produtivo na obra do Senhor. E mais, o Senhor paga. Um dia Ele vai fazer você subir no Bema, Tribunal de Cristo, um pódio olímpico no céu, Bema. Ele vai dizer, você está aqui, você é prata. Ou então você é ouro. Lá tem outras categorias, né? Você é pedra preciosa. Mas também tem outras, você é madeira. Como vai ser testada pelo fogo, está ferrado. Tem uma pior do que madeira, qual é? Palha. Palha, já pensou se eu ouvir isso no Tribunal de Cristo? Tu é um palha, seu palha, né? Pega aqui a tua medalha de palha. Deus também, meus irmãos, tem nos chamado para ter uma comunhão mais íntima com Ele, a ponto de ouvir sua própria voz. Olhe comigo, volte para Neemias, capítulo 7, versículo 5. Neemias 7, 5. Em Neemias 7,5, Neemias disse assim: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar genealogias. Veja, Neemias teve uma ideia. Quem deu a ideia para Neemias? Deus. Qual foi a ideia? Procurar livros. Havia um registro. Deus trabalha com listas. Havia um registro, havia uma genealogia de uma turma. E como é que Neemias sabia que era Deus falando? Né? Meus irmãos, Deus fala pela sua escritura conosco. Essa é a maneira geral e abundante como Deus nos fala. Mas há outras maneiras pelas quais Deus nos fala, que muitas vezes não envolve escritura. Envolve uma ligação pessoal sua com Deus. Para que eu ouça, eu tenho que estar afinado com Deus e com sua obra. Os objetivos são os mesmos. Lembre, Filipe, afinado com Deus e com a sua obra, ia um certo caminho. O Senhor falou para ele, o Senhor falou no seu coração: aproxime daquele carro. Não vai ter nenhum versículo dizendo para você: aproxime daquele carro. Tem um versículo que diz: pregue a toda criatura, mas você não consegue dar conta disso ao mesmo tempo. E há casos específicos em que Deus vai dizer: aproxime-se daquela pessoa, aproxime-se daquela mulher, compartilhe o evangelho. Você sabe ouvir a voz de Deus? Você sabe ouvir quando Deus diz assim no seu coração: está na hora de orar? Você sabe ouvir isso? Davi, no Salmo 27, sabia, ele disse que o Senhor falava ao seu coração assim: busque a minha presença. E que ele respondia: buscarei, pois, a tua presença. Vou parar tudo. Vou parar absolutamente tudo para buscar a tua presença. Neemias soube ouvir a voz de Deus, ele estava em comunhão com Deus e ele soube que Deus colocou no seu coração. Claro que isso é uma coisa muito íntima e pessoal, é entre você e Deus. Mas não despreze o falar de Deus. Muitas pessoas têm medo do que Deus lhes manda fazer. Muitas pessoas têm medo de parar tudo para ouvir Deus. Às vezes você quer tomar uma decisão e Deus está dizendo: agora não, agora não, agora não. Mas você é orgulhoso demais para ouvir Deus, então você vai e faz do seu jeito. Deus falou ao coração de Neemias. Meus irmãos, nessa luta que continua, que não para nunca, que tem que erguer muros, tem que botar guarda, tem que resolver problemas internos, que não para nunca, que não para nunca, que não para nunca, Deus também tem nos chamado para zelar pelo nosso testemunho. O versículo 2 de Neemias 7 diz que ele nomeou duas pessoas. Um era seu irmão, Anani,
E o outro, um homem chamado Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Para a Bíblia destacar esse sujeito, é porque ele era muito especial no seu testemunho. Todos olhavam e diziam: é o Ananias. É o Ananias. Aquele rapaz é o Ananias, nós confiamos nele. Ele é um homem de Deus, mais do que os outros. Ele está acima da média, ele é diferenciado. Nós os respeitamos. Aquele outro não vale uma bolacha. Diz que é crente, está só enganando o povo lá. Mas o Ananias, ele é um homem de Deus. É assim que olham para você? É assim que pensam sobre você? Ou quando falam de você como crente, há risinhos, risadinhas no canto da boca, piadinhas, porque não acreditam realmente que você é uma pessoa comprometida com Deus. Ananias, mais fiel do que muitos outros, fiel e temente a Deus. Nessa luta pela busca de um avivamento genuíno, não um avivamento vendido com modelos coreanos, americanos, colombianos, mas um avivamento real de Deus, um povo na presença de Deus, querendo temer sua presença, buscar a sua face, se apegando à Escritura, tendo convicção de pecado, sendo mais chegado à oração. Nessa busca, meus irmãos, nós temos que zelar também por aqueles que vão servir na linha de frente da obra de Deus. Mais especificamente, quem são nossos pastores? Há uma cena muito triste aqui em Neemias capítulo 7. Na hora da genealogia, alguns sacerdotes, olhe comigo, versículo 63. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, o filho de Cós, filho de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram registros nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos como imundos para o sacerdócio. O que fazia ser uma pessoa imunda para o sacerdócio? Muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, a mulher do sacerdote tinha que ser virgem. Puxa vida. Nos dias de hoje o sacerdote estaria frito, hein? A mulher do sacerdote teria que ser virgem. Não podia ser viúva, não podia ser repudiada de outro marido, não podia ser descrente, ser de outra nação. Mas havia muitas outras coisas, algumas delas engraçadas. Por exemplo, não podia ter só um testículo. Não sei porque isso está lá, mas o sacerdote com um testículo só não poderia exercer o sacerdócio. Quem sabe ele pudesse ser um levita. Mas testículo quebrado não podia. Você faz ideia por que testículo quebrado não podia, né? A grande pergunta é quem fazia o teste. Como é que era selecionado o sacerdote? Não podia ser corcunda, eu acho. Corcunda não pode. Pô, preconceito contra o corcunda, né? O que o corcunda fez? Por que não pode, né? Não podia ser coxo, não podia ter alguns defeitos específicos, independente do que isso significa. A verdade é que não podia. Eu acho que as razões desses aqui não foram essas. Eu acho que foram outras razões, e provavelmente envolvendo casamentos, que tornaram eles impuros para o sacerdócio. No Novo Testamento, a contaminação para o pastorado, embora o sacerdote não seja um pastor, mas é a coisa mais próxima, se você comparar Velho Testamento e Novo Testamento, no sentido de cuidar do povo. No Novo Testamento, a contaminação vem de outras fontes. Existem vários não podes no Novo Testamento para pastores. Vários não podes. Por exemplo, me cite um. Tem que ser marido de uma mulher só, não é? Se é bígamo, não pode. Não pode, por exemplo, ser muito
Muito dado ao vinho. Não pode ser dado no sentido de, então minha taça eu não posso? Pode, né? Aquele vinho de garrafão que dá dor de cabeça, viu, né? Mas não pode ser dado ao vinho, não pode ter problema. Algumas pessoas eu vejo que tem problema. No sentido que você nunca se libertou disso, isso ainda é um problema, isso ainda mexe com a imaginação. Que o gosto vem na mente, que vem na boca, que o cara baba, o cara fica pensando, ai meu Deus, se eu tivesse agora uma gelada, né? Aí se começar a tocar Pablo, então você começa a tremer, né? Porque você tem problema, irmão. Você só vai superar seu problema quando você disser, Deus, hoje eu admito. Eu gosto. Mas eu não gosto como gostando, eu gosto de tremer, de pensar, de fantasiar, de me imaginar numa roda, porque eu gosto. Não podia. Não pode ser dado ao vinho. Tem que ser o que mais? Hospitaleiro. Tem que ser hospitaleiro. Já deu? Está dando? Tem que... não pode ser neófito. O que é o neófito, Tonhão? É o novato na fé. Novo convertido. Meus irmãos, hoje todo menino amarelo é pastor. Não pode ser avarento. Não pode. Não pode. Não pode, o que mais? Tem que ser cordato, quer dizer, tem que ser educado. Não precisa ser um lord inglês como eu, mas tem que ser... Tem que ter jeito para falar com as pessoas. Não pode ser um jumento. Não pode sair pisando todo mundo. Não pode. É pior do que o testículo quebrado do sacerdote. Não pode. Se tem algum testículo quebrado espiritualmente falando, porque não pode. O que mais, Dayana? Tem que ser inimigo de contenda. Ele foge de briga, não gosta de briga. Tem que ter bom testemunho de quem? Dos de fora. Se você não souber o endereço dele, você chega na rua dele e diz assim, olha, eu queria achar uma pessoa aqui. Eu não sei onde ele mora não, mas eu vou dar umas características dele, ver se vocês sabem. Ele é inimigo de contenda, marido de uma só mulher, não violento, não muito chegado ao vinho, cria os filhos sob disciplina do Senhor. É hospitaleiro, ele é educado, ele sabe lidar com as pessoas. Você fala tudo. Aí a pessoa vai dizer assim, rapaz, desse jeito aí, que eu conheço mesmo aqui, é um que mora ali. Então, do jeito que você está dizendo aqui, nessa rua aqui, né? Um avivamento passa por pastores verdadeiros. Há muitos mercenários, há muitos lobos, há muitos incentivados. Não pode, não pode, não pode. Eu quero continuar na próxima, pelo nosso tempo hoje, falando sobre contribuição. Mas pense que Deus tem nos chamado para algumas decisões de vida urgente. Essas são as que Deus tem para hoje. Vamos ver o que continua amanhã. Vamos orar, vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua presença conosco e a maneira como o Senhor nos fala através da tua palavra. Nos ajude a entender que a luta continua, que nunca termina, que enquanto estivermos nesse mundo somos guerreiros. Mesmo que estejamos no leito de morte, mesmo que estejamos inválidos, somos guerreiros que não vão parar nunca, até entrar no nosso descanso, na cidade santa, que tem uma lista e que aguarda por nós. Dá-nos essa mentalidade, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.